Olá a todos, é um prazer participar deste renomado evento. Agradeço o convite e parabenizo também a toda a comissão organizadora. Eu vou apresentar para vocês o Guia de Bolso, uma nova ferramenta para o segmento e gestão dos pés das pessoas com diabetes, fruto da minha dissertação de mestrado. Eu sou Maria Lucóveis, sou enfermeira e estomaterapeuta, sou mestre em ciências pela Unifesp, representante no Brasil do DEFUT e também sócia proprietária da Staycare São Paulo. A úlcera de pé diabético é uma tragédia anunciada. A úlcera de pé diabético se encontra entre as complicações mais graves do diabetes mellitus e se associam com altas taxas de morbidade e também de mortalidade. A amputação em pessoas com diabetes chega a ser de 10 a 20 vezes mais comum quando comparado com pessoas que não têm diabetes. Além disso, a taxa de mortalidade nesses pacientes que sofrem uma amputação maior, ou seja, uma amputação acima do tornozelo, é de 70% em 5 anos. E naqueles pacientes com insuficiência renal crônica, ou seja, em pacientes que já se encontram em hemodiálise, essa taxa aumenta para 74% em 2 anos. Aqui nesse estudo que eu trago para vocês, é um estudo que foi realizado pelo David Armstrong, onde ele faz uma comparação com a mortalidade entre complicações do pé diabético e câncer. E notem que quando a gente compara a mortalidade em um paciente que tem uma úlcera de pé diabético ativa e uma mulher que teve um câncer na mama, a taxa de mortalidade nos pacientes com uma úlcera ativa é 3 vezes maior. E quando a gente compara, então, a taxa de mortalidade num paciente que sofreu uma amputação maior, tem uma taxa de mortalidade maior do que quase todos os tipos de câncer. Somente o câncer de pulmão tem uma mortalidade mais elevada. Uma das conclusões desse estudo é que a úlcera de pé diabética e a amputação de membro inferior são considerados fatores de risco independentes associados com a morte prematura, mostrando para a gente a magnitude do problema. Desta forma, a prevenção é a chave para reduzir o impacto devastador das complicações do pé diabético. Nesse sentido, na dissertação apresentada à Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Enfermagem, para obter o título de mestre em ciências, teve como objetivo geral desenvolver e validar um modelo de gestão para atenção às pessoas com diabetes para a prevenção de úlceras nos membros inferiores, baseado nos 5 pilares do Consenso Internacional sobre Pé Diabético, e teve como objetivo específico implementar um projeto piloto em um centro de referência de diabetes vinculado à Unifesp e também elaborar um diagrama sintético desse modelo de gestão sob a forma de guia de bolso, validado por profissionais considerados expertos em diabetes. Esse estudo foi baseado na prática de enfermagem baseada em evidência, com um enfoque metodológico utilizando o método de WOA. Foi adotado como referencial teórico o Consenso Internacional de Pé Diabético, em especial os pilares para o manejo dos pés das pessoas com diabetes, a saber, pilar 1, identificação do pé em risco, pilar 2, inspeção e exame regular do pé em risco, pilar 3, educação do paciente, dos seus familiares e também dos profissionais de saúde, pilar 4, assegurar o uso rotineiro de calçados adequados, e o pilar 5, o tratamento dos fatores de risco de ulceração. O método de OA é um método que ele é dividido em 5 etapas, onde na primeira etapa a gente identifica uma situação considerada problema. No nosso caso, nós consideramos o pé diabético como um problema, devido ao diagnóstico tardio, número elevado de ulcerações e também as altas taxas de amputações. Quando a gente define, então, a situação problema, deve haver, então, um consenso se realmente essa situação é considerada um problema dentro da organização. E se for considerada, já começam, então, as mudanças para que ocorra essa intervenção, como, por exemplo, a composição de uma equipe e uma extensa busca de literatura a respeito desse problema. O próximo passo, então, a gente já começa o preparo para a mudança na prática, como a elaboração de protocolo. Esse protocolo deve ser baseado nas melhores evidências e recomendações científicas, a implantação, então, a formação de um protocolo,
a elaboração de um instrumento para as coletas dos dados e o reajuste, né, a readequação do espaço físico. A quarta etapa, o quarto passo, então, é a implementação de um modelo piloto, e o quinto e último passo diz respeito, então, à avaliação desse piloto implantado e se essa mudança vai ser implantada de fato ou se há necessidade de reiniciar esse processo. O projeto piloto foi implantado em um centro especializado de diabetes, que é um ambulatório de atenção secundária vinculado à Unifesp. Para a implantação desse projeto foram adotados 5 passos, onde o primeiro passo foi realizada a adequação dos recursos humanos, passo 2, adequação dos recursos organizacionais, passo 3, adequação dos recursos físicos, passo 4, adequação dos recursos materiais, e o passo 5 foi a implantação de fato do projeto piloto. Para o processo de validação desse modelo de gestão, foi adotada a técnica de Delphis e o índice de validação de conteúdo, a elaboração de um instrumento para fazer, então, a coleta de dados desse processo de validação, e a seleção dos participantes do estudo, onde foi adotada a estratégia bola de neve. Cabe destacar que todos os aspectos éticos foram adotados para a condução deste estudo. Aqui, então, a gente tem a primeira versão, então, do guia de bolso para a implantação desse projeto piloto, já com a equipe formada, já com a elaboração de protocolo, instrumento também já confeccionado para avaliação desses pacientes, já com a reforma da sala de atendimento e também com o equipamento dessa sala com os mobiliários recomendados. A implementação, então, desse piloto na atenção secundária permitiu atendimentos a 77 pacientes, onde esses pacientes receberam 566 consultas ao longo de 2 anos. Durante essas consultas, esses pacientes tiveram seus pés examinados e também a classificação de risco de ulcerar também realizada, educação em diabetes, a prescrição e o encaminhamento ao serviço de órtese e prótese para a confecção de calçados e palmilhas sob moldes, receberam tratamento para as lesões pré-ulcerativas, receberam cuidados podiátricos, tanto preventivos como curativos, receberam também tratamento para as úlceras de pé diabético e osteomielite, tratamento para pé de Charcot agudo e crônico, e esses pacientes eram reavaliados de acordo com a classificação de risco identificada no exame físico. Aqui, então, eu faço a apresentação do guia de bolso para vocês. Essa é a versão final, após a validação com os expertos em diabetes e pé diabético. O primeiro pilar diz respeito à inspeção e exame do pé em risco. Então, para aplicar o primeiro pilar, é recomendado realizar um exame minucioso dos pés, englobando o histórico desse paciente e também a aplicação de testes não invasivos, como, por exemplo, os testes neurológicos, avaliação dermatológica, avaliação musculoesquelética e avaliação circulatória. As pessoas com diabetes devem ter seus pés examinados anualmente para identificar as que apresentam risco muito baixo, moderado ou alto risco de ulceração. Pessoas com diabetes tipo 1 devem ter seus pés examinados a partir de 5 anos de diagnóstico, e os pacientes com diabetes tipo 2 no momento do diagnóstico, porque infelizmente ainda é muito comum esses pacientes saberem que têm diabetes no momento de uma complicação ou até mesmo uma amputação. Aqui, então, eu trago para vocês a versão do guia como ficou, onde a gente orienta aqui com relação ao histórico, com relação aos exames neurológicos, trazendo aqui a realização do monofilamento, da verificação da sensibilidade vibratória e da sensibilidade dolorosa também. Aqui a gente orienta a avaliação dermatológica, avaliação circulatória e, quando necessário, a gente também aqui indica a realização do índice tornozelo-braço e do índice dedo-braço. Aqui a gente sugere também a avaliação musculoesquelética e aqui um fluxograma para o manejo do pé de Charcot. O pilar 2 diz respeito à classificação desse paciente desenvolver alguma úlcera em seus pés. Cabe destacar que depois que é realizado esse exame, o paciente deve ser atribuído a uma dessas categorias de risco
para as reavaliações subsequentes, sendo que o paciente, quando é classificado com risco zero, ele não tem perda da sensibilidade protetora e nem doença arterial periférica, portanto, ele é classificado como zero. Quando ele tem perda da sensibilidade protetora ou doença arterial periférica, ele é classificado como risco 1. Quando ele apresenta perda da sensibilidade protetora e doença arterial periférica, ou perda da sensibilidade protetora e deformidade nos pés, ou doença arterial periférica e deformidades nos pés, é um paciente classificado como risco 2. E quando esse paciente tem perda da sensibilidade protetora ou doença arterial periférica e mais histórico anterior de úlcera, histórico de amputação ou histórico de doença renal em estágio terminal, ele é classificado como risco 3. Então, aqui a gente tem as recomendações para as reavaliações subsequentes desse paciente. Pilar 3 diz respeito à educação do paciente, da sua família e também dos profissionais de saúde. A educação das pessoas com diabetes e seus familiares, ela é fundamental para a prevenção das complicações. A educação em saúde, ela apresenta vantagens e ela não se sobrepõe a nenhuma outra atividade clínica, pelo contrário, ela potencializa o processo de adesão desses pacientes, além de fomentar as ações de autocuidado nesses pacientes. O processo de educação em diabetes, ele deve ser contínuo e estar alinhado às circunstâncias pessoais de cada indivíduo. Dessa forma, então, a gente orienta aqui, nessa parte do guia, as orientações relacionadas às pessoas com diabetes e aqui as orientações relacionadas aos profissionais de saúde. O pilar 4 diz respeito ao uso do calçado adequado e alívio da pressão. Cabe destacar que o calçado inadequado constitui a principal fonte externa de lesões nesses pacientes. Aconselhar as pessoas com diabetes a usarem calçados que se ajustem a seus pés, protejam e se adaptem ao formato dos seus pés, é uma das orientações que nós, profissionais de saúde, devemos fornecer a esses pacientes. Além disso, para aqueles pacientes que já apresentam algum tipo de deformidade nos seus pés, a gente deve, então, considerar a prescrição de calçados já sob medida ou pré-fabricados, e podem ainda incluir a confecção de palmilhas sob molde nesses pacientes para a prevenção dessas complicações. Nesse sentido aqui, a gente traz no guia também a orientação do calçado adequado, fazendo aqui um link de acordo com o risco de risco desse paciente. Então, a gente recomenda o uso do calçado adequado de acordo com o risco 0, risco 1, 2 ou 3. Além disso, a gente traz aqui também as recomendações de um calçado terapêutico, quais são as características que esse calçado deve possuir. O pilar 5 diz respeito ao tratamento dos sinais pré-ulcerativos. O consenso recomenda tratar prontamente presença de bolhas, unhas encravadas, unhas espessadas, presenças de cagos, calosidades e as infecções por fungos. As lesões pré-ulcerativas devem ser identificadas e tratadas prontamente para evitar complicações mais graves. E nos países onde não existem os podólogos, que são os profissionais responsáveis por este atendimento, as enfermeiras previamente capacitadas podem assumir esse papel. Então, aqui a gente traz também no guia orientações sobre como abordar as calosidades. A gente sabe que as calosidades são muito comuns nesses pacientes e que, se não forem abordadas precocemente, podem acabar evoluindo para ulcerações e complicações mais graves. Estão aqui mostrando como a gente deve realizar essa abordagem. A calosidade com hemorragia no subcutâneo também é outra complicação que esse paciente apresenta, então a gente traz recomendações também para a abordagem dessa lesão pré-ulcerativa. O manejo das bolhas no pé em risco é algo também que ainda gera muitas dúvidas, né, a gente não encontra com tanta facilidade na literatura, então nós fizemos aqui também uma adaptação, uma tradução livre desse artigo, onde a gente orienta como realizar o manejo das bolhas no pé em risco. A hipercurvatura transversa da unha são complicações também muito comuns nesses pacientes que podem acabar evoluindo, como, por exemplo, para uma onicocriptose, que é a unha encravada. Então, a gente traz recomendações também, como, por exemplo, o uso das hortas ungueais para tratar este problema e prevenir aí complicações mais graves. Assim como a gente traz recomendações também para a onicocriptose, que é a unha encravada, também muito comum nesses pacientes e responsáveis até por amputação de hálux. Então, a gente mostra aqui também o tratamento e traz
aí as orientações para o manejo desta complicação. Para as fissuras, nós também trazemos aqui orientações de como manejar esses pacientes. E para as onicogrifoses também a gente traz orientações que são alterações muito comuns também nesses pacientes. Os pacientes acabam muitas vezes ficando privado até de saírem de suas casas, do uso de calçado por conta de dor. Quando chega nessa condição, muitas vezes os familiares já não têm mais condições de abordar esses pacientes em casa, então a gente traz orientações também para o tratamento e prevenção aí dessas complicações. As onicomicoses também constituem aí complicações importantes nesses pacientes, né? Grande parte dos pacientes com diabetes acabam desenvolvendo onicomicose por conta da imunopatia diabética, então a gente traz recomendações também sobre como manejar esses pacientes. A frieira, né, as lesões, aí, as tíneas interdigitais também são comuns nesses pacientes, tanto por conta do déficit do autocuidado, o paciente acaba não secando seus pés de forma adequada, ou ainda por conta dos dedos apinhados, dedos sobrepostos, o que dificulta a secagem dos espaços interdigitais. Então, nós também recomendamos os cuidados para a prevenção e tratamento dessas complicações. E aqui eu trago para vocês, então, a caracterização dos juízes que participaram desse processo de validação. Então, com relação ao sexo, grande parte, né, desses juízes eram do sexo feminino. Grande parte deles também eram enfermeiros. Com relação ao tempo de formado, a maioria tinha mais de 20 anos de formado. Com relação à titulação, grande parte deles tinha mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Com relação ao tempo de experiência com diabetes mellitus, grande parte deles tinha mais de 20 anos. E quando questionado o tempo de experiência com relação aos cuidados com os pés, grande parte deles tinha a partir de 11 anos de experiência aí de cuidados com os pés. Com relação ao processo de validação da terceira fase, esse guia de bolso foi validado, então, com índice de validação de conteúdo acima de 0,96%. Esse guia de bolso, esse estudo, rendeu uma publicação na British Journal of Nursing, agora em junho de 2021. Esse estudo, então, permitiu a criação e validação de um modelo de gestão de cuidado para as pessoas com diabetes, baseado nas melhores evidências e recomendações científicas, onde a gente destaca especialmente as recomendações para a aplicação do quinto pilar, onde as recomendações ainda são escassas. O modelo esquematizado em forma de guia de bolso foi validado por profissionais considerados especialistas no campo de diabetes e também na atuação com pé diabético, com índice de validação de conteúdo global superior a 90%. Muitas graças por sua atenção, eu fico à disposição.